Deus é bom e a sua bondade dura para todo sempre. A Bíblia nos diz, e eu quero ler aos Hebreus, no capítulo 6, que é o capítulo que fala das promessas de Deus. Eu já vi alguém pregando e dizendo que Deus, quando faz a promessa, você não morre sem que a promessa aconteça. Isso é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. É uma verdade que precisa ser analisada, discutida, a fim de que a gente não venha cometer besteira, ou pior, deixar de crer nas promessas, ou pior, deixar a igreja, deixar Deus, porque ouviu, deixar de crer na palavra profética, deixar de crer na Bíblia, porque ouvi alguém dizendo que eu vi, ou Deus me falou, e eu sei que era Deus dizendo que tinha uma cadeira, que tinha um ministério, alguma coisa bem boa, bem legal para essa pessoa, e agora a pessoa morre e a promessa não aconteceu. Então, eu acho que não é Deus que me usa. Por favor, tenha misericórdia de você mesmo, e você precisa de entender as coisas. Quando Deus nos faz a promessa, pode ser que Ele faça uma promessas dentro da sua vontade diretiva. Ele não pede nenhuma condição para cumprir a promessa. Está na sua vontade diretiva soberana. Mas pode ser que Deus nos faça a promessa dentro da sua vontade permissiva. E aí tem uma condicional, tem um se. Veja Hebreus 6 e 12. Para que não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Versículo 15 do mesmo capítulo. Assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Veja que Deus tinha feito a promessa ao nosso pai na fé, Abraão. Mas Deus está dizendo: Abraão, tu não pode ser negligente diante da promessa. Segunda coisa, tu não pode perder a fé diante da promessa. Terceira coisa, tu tem que ser paciente diante da promessa. Quarta, tu tem que ter esperança nessa promessa. Veja que Deus estabelece nesses dois versículos em que li 4 âncoras que devem manter as promessas de Deus na nossa vida. Mas Deus nos fez uma promessa, está dentro da sua vontade permissiva. Pastor Paulo, eu conheço casos, ou eu mesmo, Deus me usou, e eu sei que era Deus, fez uma promessa para o irmão, e o irmão morreu, ou foi embora, desviou, não quer mais saber de Deus. E agora, pastor Paulo, e Deus tinha estabelecido um tempo e nada aconteceu, eu fiquei envergonhada, não sei mais o que dizer, eu não quero mais ser usado por Deus, eu não creio mais nessas coisas. Por favor, faça isso não. Faça isso não. Na promessa, dentro da vontade permissiva de Deus, tem uma condicional, tem um se. E primeira coisa, para que ela aconteça, você tem que querer. Você disse o que Deus lhe falou, disse, pastor. Mas você não conhece o coração da pessoa, você sabe se ele queria? De repente ele não queria. Pastor Paulo, ele pode? Pelo amor de Deus, você não seja tão inocente assim. Deus morreu e deu seu Filho amado para todos, mas todos querem ser crentes? Todos querem servir a Deus? Deus disse para a gente ver Ele, tem que ter paz com todo mundo e santidade. É todos dentro da igreja que diz: Senhor, Senhor, estão em paz uns com os outros e estão em santidade? Calma, não seja assim tão inocente. Primeiro, ele tem que querer. Não sei se ele quis. Pastor, e Deus pode dizer uma coisa para quem não quer? Diz. Deus diz, muitas vezes.
Deus chegou para dois e disse, olha, vá fazer a minha obra. Ele disse assim, vou não. Pastor Paulo, como é que Deus chama uma pessoa que não vai fazer? Pois é, não discuta com ele. Depois a gente prega sobre essa questão bem aí. Por enquanto não vou mexer porque é uma pasta longa. O outro, Deus disse, e o senhor vai? Ele disse, eu vou. E não foi. E não foi. Pode ser que eu esteja com a mão no arado e queira voltar atrás. Pastor Paulo, já estou trabalhando e pode querer voltar atrás. Lucas 9,62. Ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás. Segunda coisa. Deus fez a promessa. Ele quer, você não sabe do coração dele. Se ele não quiser, não vai acontecer. Não vai acontecer a promessa. Não vai, não se culpe. Segunda coisa. Quando ele ouviu a promessa, qual foi a atitude dele? Foi uma atitude de piedade, de amor, e passou a viver diferente, viver para as promessas, ou ele se tornou negligente? Versículo 12 diz, negligente. Como é que Deus vai cumprir a promessa? Deus disse, mas o negligente disse. Você sabe o que é negligenciar? Negligenciar, para você entender bem, assim, bem certinho, eu não vou dizer etimologicamente, nem teologicamente, não, do dia a dia. O que é negligenciar? É formada de duas palavras. É ter conhecimento de ignorar, passar por cima. Sabe que não pode, sabe que não deve, mas passa por cima. Negligenciar. Fazer ouvido de mercador, não tá nem aí, essas coisas por aí. Deus fez a promessa, fez, mas ele era negligente. Ele não estava nem aí, fez ouvido de mercador. Como Deus vai cumprir? Não vai, não se culpe. Outra coisa, Deus disse, mas ele acreditou que era Deus. Pastor, para falar a verdade, essa pessoa não acredita em mim, não. Não acredita que foi Deus. Ele não acredita mesmo, não. Então, se ele não tem fé, e a Bíblia diz, Hebreus 11:6, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Você foi usado por Deus, verdade, mas ele não acredita. Como ele não acredita, ele não agrada a Deus. Romanos 14 nos diz que tudo que fazemos sem fé é pecado. Então, você disse, Deus usou, era tudo Deus. Agora você disse para uma pessoa que não tinha fé. E uma pessoa que nunca quis e nem deseja agradar a Deus. Lembrei-me, sabe de quê que eu me lembrei? Do segundo livro dos Reis, capítulo 7. Israel estava vivendo o pior momento da vida. E aí o resultado é que Deus tomou o profeta Eliseu e disse, olha, agora Deus é hoje, não é nem amanhã não, é hoje. Deus vai enviar tanta coisa, tanta bênção, porque naquela época as mães comendo os filhos, quem tinha dinheiro para comprar a cabeça do jumento era bilionário, estava comendo esterco de pombo, o negócio estava brabo. E Deus disse através do profeta Eliseu hoje, e um homem que era o comandante do rei, que o rei se escorava dele, o rei o ouvia, isso ainda que Deus abra as portas e a janela do céu, não vai acontecer. E Deus usou o profeta e disse, tu vai ouvir, mas tu não vai participar de nada. E morreu pisado pelos que creem. Quando você não crê, você é pisado. Pisado. Você não creu, agora você vai ser pisado. Você crê que é Deus que está falando? Eu creio. Pois então recebe e não abre mão. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Segundo, palavra paciência, que é formada de duas palavras, que é permanecer debaixo de. Você ouviu a promessa e você continua debaixo da promessa?
ou você saiu de debaixo da promessa. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Deoraia. Se você ouviu a promessa, crer na promessa, não é negligente, agora seja paciente. Seja paciente, haja o que houver, sopre o vento que soprar, venha a chuva que venha, venha um perseguidor que venha, venha o gigante que venha, venha quem zombe, venha quem não acredite, venha o que vier. Mas você vai permanecer debaixo da promessa. Chama-se paciência, debaixo da promessa. Você não vai sair de debaixo da promessa. Aconteça o que acontecer, você não vai sair. Agora Deus vai cumprir. E por último, eu só li nesses 2 versículos, você precisa de ter esperança. Esperar. O tempo vai dizer que foi Deus a promessa. O tempo vai falar e Deus tem um tempo para cumprir. Deus tem um tempo do homem que é imperfeito, tem um tempo de Deus que é perfeito, tem um tempo do homem que quer que seja agora, tem um tempo de Deus. Esperança é aguardar o tempo de Deus, é aguardar o momento de Deus. E quando Deus vier, vai encontrar você cheio de esperança. Lembrei-me do Caleb. Caleb disse a Josué, eu continuo aquele mesmo Caleb, Josué. Eu continuo forte, eu continuo cheio de fé, eu continuo cheio de esperança. Pode me dar essa parte da minha herança aí, que tem muito gigante. Pode me dar que eu vou arrebentar com tudinho. Eu vou botar para arrebentar. E vai arrebentar mesmo. Ah, esperança. A esperança que se vê não é esperança. E encerrando, a fé é o único que ele diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nas promessas é obrigado eu ter fé, e a fé é o meu fundamento. A fé é a certeza, é a convicção de fatos que eu não estou vendo, mas eu creio, já recebo, porque o Deus que me fez a promessa, Deus que me fez a promessa, ele diz em Romanos 4, ele chama a existência as coisas que não existem, como se já existissem. Ele chama e ele chama para a existência. Ele fez a promessa, ele vai cumprir a promessa, mas não te seja negligente. Não seja, tenha fé, tenha paciência, cheio de esperança, porque Deus não muda. Que o Senhor Jesus te abençoe. Recebe, em nome de Jesus, recebe. Viva a promessa, adora a Deus pelas promessas, porque Pedro disse, as promessas de Deus são preciosíssimas. E pelas promessas eu me torno um só com o próprio Deus. Sou participante da natureza de Deus. Promessas preciosíssimas e me torno participante da natureza do meu Deus. Deus faz a promessa, eu creio na promessa, eu fico muito parecido com o papai. Jesus te ama muito, te ama de verdade, te ama de mesmo. Para você, paz.